Por que Cristo morreu? Por que Cristo morreu? Eu quero responder essa pergunta com você nessa noite. E eu queria que você tivesse um tempinho para pensar sobre a resposta possível ou as respostas possíveis. Por que Cristo morreu? Porque afinal foi necessário que ele morresse. Então pensa um pouquinho aí. Por que Cristo morreu e por que afinal de contas foi necessário que ele morresse? Pensou? Muito bem. Então quero que você converse com quem está do seu lado à frente. Pode conversar um minutinho, explicar para essa pessoa e dar a sua resposta para ela aí. E dizer para ela, olha, eu acho que Cristo morreu. Verdade, pode fazer isso aí. Dá a sua explicação aí. Pensa um pouquinho, compartilha então. Por que você acha que Cristo morreu? Por que ele teve que morrer na cruz? Eu li que a história é esse registro do que os homens, ou o ser humano, homem no seu sentido mais geral, não gênero masculino, mas homem ser humano, né, humanidade, fez, realizou, pensa, enfim, em determinado momento da história, em determinado tempo, em determinada ocasião, ele realizou alguma coisa. E que conhecer a história é muito importante, refletir sobre a história, ou seja, sobre os acontecimentos passados, esse comportamento, a conduta humana passada, né, no passado, é importante para o presente, porque o ser humano, à luz da sua história, pode dar respostas aos desafios da sua vida no presente, evitando repetir erros do passado, evitando reproduzir determinados comportamentos que, do ponto de vista da história, seriam comportamentos ou caminhos da história lamentáveis. Então, por isso que é importante conhecer a história, refletir sobre a história. E alguém já disse que estudar a história faz com que a gente se depare com o que os homens foram e fizeram, e isso nos ajuda a compreender o que nós podemos ser e fazer. Eu fico pensando que, do ponto de vista da história bíblica, e de um modo mais específico, da história de Jesus Cristo, da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição, saber o que os homens fizeram com Cristo, saber o que Cristo se permitiu viver e experimentar, o que ele falou e o que ele fez, o que lhe fizeram, é importante também para nós, como tema para nossa reflexão, porque isso nos ajuda a compreender o que nós também podemos ser e fazer. Então, se é importante estudar a história cristã, estudar a história de Jesus, estudar a vida de Jesus, está muito mais acima dessa importância. Por isso, uma pergunta como essa, talvez simples de ser respondida, merece, pelo menos num momento como esse, numa semana como essa, uma atenção especial. Porque é possível que você tenha uma resposta simples ou profunda para essa pergunta e que ela seja muito próxima daquilo que, de fato, se não exatamente igual, né, e bem fundamentada, aquilo que as Escrituras ensinam. Mas, por outro lado, se a gente não aprofunda uma questão como essa, se a gente não para pensar sobre o significado de um momento dessa história de Jesus, sobre a sua morte, a sua ressurreição, a gente corre o risco de esvaziar todo o sentido bíblico e espiritual real da fé que a gente declara professar.
deixa eu explicar isso melhor com um texto bíblico. Abra sua Bíblia, hoje nós não temos nenhuma projeção para facilitar a nossa leitura dos textos, mas eu quero ler 2 textos. Eu quero começar com esse, de primeira carta de Paulo aos Coríntios. Abra sua Bíblia, portanto, aí, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 2. Eu vou ler só com você o versículo de número 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Dá uma olhada, você que já achou, pode ler aí em silêncio. Ok? A Bíblia diz assim: pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo. E este, como está aí? Este, crucificado. Paulo escreve uma carta, e é esta carta, para uma igreja, para uma comunidade cristã, que estava sediada lá na cidade de Corinto. Então, é uma carta aos coríntios. E ele escreve para essa igreja para responder algumas questões que ele recebeu. Ele recebe informações sobre como essa igreja está conduzindo a fé cristã, expressando-se na sua fé cristã, e as informações que chegam para o apóstolo Paulo trazem alguma preocupação no coração dele. Capítulo 7 vai dizer que ele está ali respondendo perguntas. Então essa é uma carta que não é muito sistemática, mas ela tem uma característica muito prática. Paulo quer dar orientações práticas. Esta igreja foi fruto do ministério do trabalho de Paulo. Ele passou por ali, pregou o evangelho, organizou aquela comunidade, ele segue a viagem, e como ele fez com as outras igrejas que ele organizou, ele mantém um contato através de alguns emissários, Tito, Timóteo, Áquila, Priscila, mas nesse caso ele recebe então essa informação e algumas perguntas que foram feitas. A igreja está meio perdida sobre algumas questões práticas da vida que ela está levando naquela cidade. Algumas pessoas daquela igreja diziam: tudo é possível, tudo é lícito, não há porque eu devo me constranger com coisa nenhuma. Aí Paulo escreve para eles: gente, eu sei que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. A igreja estava dividida na sua unidade espiritual e motivacional. Tinha gente que admirava muito a liderança de Pedro, outra de Paulo, outra de Apolo, e tinha até um grupo que queria se desvencilhar de algum nome humano e dizia: nós não seguimos homem nenhum, nós só seguimos a Cristo. O fato é que Paulo não vê sentido em nenhuma dessas respostas, inclusive nem nessa desse pessoal que disse: eu sigo a Cristo. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, Paulo reconhece que esse grupo que diz: eu sigo a Cristo, está dizendo assim: eu não devo satisfações a ninguém. E isso é muito perigoso. Na verdade, isso não é biblicamente sustentável. A Bíblia diz que eu devo satisfações a você como crente em Jesus, e você deve satisfações a mim como crente em Jesus. Por quê? Porque da mesma forma como os meus filhos me devem satisfação, e eu devo satisfações a meu filho. A minha esposa me deve satisfações, e eu devo satisfações a ela. Se eu quisesse não dever satisfações a Renata, não deveria ter casado com ela, e nem ela comigo. Nós somos uma família em Cristo Jesus. A salvação é pessoal, individual, mas a caminhada com Cristo é comunitária. E, de fato, eu preciso prestar contas, e eu preciso que alguém, de vez em quando, me lembre que eu sou pecador e que eu preciso andar na linha. E é provável que o mesmo aconteça com você. Então, esse grupo que diz: eu sou de Cristo, é um grupo que não reconhecia liderança humana nenhuma. Parece até espiritual isso, mas talvez fosse o grupo mais problemático daquela comunidade. O fato é que Paulo olha para essa igreja e diz: vocês estão divididos, vocês não estão se entendendo, não deve ser assim. Paulo chega a dizer: vocês estão sendo como crianças, manhosas e mimadas, tinha que crescer. Há muitas dificuldades, há dificuldades de ordem moral séria na igreja. E Paulo diz: olha, a fama da igreja está muito ruim. Estão falando na vizinhança que vocês são piores do que incrédulos, de gente que se confessa ateu,
O comportamento moral de vocês causa mais escândalo do que o comportamento moral de algumas pessoas imorais das cidades, em nome da liberdade e de uma filosofia pseudo-cristã de liberdade. Vocês estão envergonhando o Evangelho de Jesus Cristo. E é dentro desse contexto de preocupação, mas também de zelo e de amor, que Paulo então escreve essa primeira carta. Ele vai dar várias orientações sobre coisas sacrificadas aos ídolos, sobre convivência, sobre casamento, sobre o relacionamento da igreja. Mas é interessante que ele começa essa carta lembrando da passagem dele pela igreja, lá no seu início, e aqui mais uma vez ele afirma: quando eu estive com vocês, e é como se ele dissesse, mesmo agora, eu quero chamar a atenção de vocês para aquilo que é fundamental na compreensão da fé cristã. Vocês precisam compreender quem é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, como? Crucificado. É como se Paulo estivesse dizendo, de algum modo, o que aconteceu é que houve um distanciamento na compreensão e no compromisso consciente da mensagem da cruz de Cristo. É como se, em outras palavras, ele dissesse, o que vocês precisam como igreja, num primeiro momento, o primeiro passo, para que, de alguma forma, vocês se alinhem uns com os outros na direção daquilo que é o projeto e o plano de Deus para a vida de vocês, enquanto discípulos de Jesus, é que vocês estejam atentos de que Cristo é a nossa conversa, Cristo é o centro da nossa igreja, Ele é o fundamento, Ele é o cabeça, Ele é a pedra fundamental, o alicerce das nossas vidas, da nossa fé. É preciso compreender o lugar que Jesus Cristo tem, o lugar da mensagem da cruz de Cristo na vida da gente. Ele chega a dizer, eu sei que essa pregação da mensagem de Cristo parece uma loucura, por exemplo, na cultura grega. E alguns judeus religiosos acham escandaloso a mensagem da cruz. E então ele diz, mas para nós, os que estamos crendo, os que somos salvos em Cristo pela fé, ela é o poder de Deus para a salvação. Compreender a mensagem da cruz é fundamental. E essa é uma compreensão que, assim, de alguma forma, fruto de uma compreensão intelectual, de uma reflexão, de uma elaboração de um pensamento à luz da palavra de Deus, mas é uma compreensão que precisa descer da cabeça para o nível do coração, ou seja, a gente precisa se lançar pela fé à mensagem da cruz, abraçar de corpo e alma, cabeça e coração, a mensagem da cruz. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Essa é a nossa expectativa, queridos, ao longo dessas semanas. Que, de alguma forma, já a pretexto da semana da Páscoa, a gente possa ter um olhar renovado sobre a mensagem da cruz. Uma renovação espiritual de compromisso com a mensagem da cruz. Uma reafirmação, uma renovação de compreensão do lugar central, fundamental, que Jesus Cristo precisa ter em nossas vidas. Porque senão a gente corre o risco de, em nome de Cristo, como crentes em Cristo, como homens e mulheres que julgam tementes a Deus, e que invocam a Deus, e que falam de Deus, e que falam de Jesus. No entanto, na prática, vivem uma vida que contraria o discurso, que contraria a afirmação, de reduzir Deus a alguma coisa na nossa vida que não seja aquela para a qual Ele se propõe a fazer. A um ídolo. A um ídolo. Aliás, há muita gente que ainda hoje se relaciona com Deus assim. O que é um ídolo? O ídolo é uma divindade representada em alguma coisa e que, de algum modo, a gente tem um certo domínio sobre ele, ou sobre ela, pelo menos aparentemente. Eu levo de um lado, levo para o outro. A minha relação com o ídolo geralmente é uma relação com os ídolos, a relação humana, né? A nossa relação humana com os ídolos geralmente é uma relação assim de troca, de toma lá da cá. Há muita gente que se relaciona com Deus como se Deus fosse um ídolo. Acha que, se fizer determinadas coisas, Deus tem a obrigação de fazer outras na sua vida. Não se relacionam com Deus por meio da compreensão da mensagem da cruz e, de alguma forma, por causa dessa compreensão sem reflexão da mensagem da cruz, podem até invocar e falar, mas às vezes estão vivendo uma vida como a de Corinto, como aqueles lá, um pouco longe.
E a minha oração é que, de alguma forma, a gente possa, mais uma vez, lembrar por que Cristo morreu e a razão da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. Por que Cristo morreu? E por que compreender isso é tão importante, então? Para que a gente possa viver uma vida alinhada com a vontade de Deus. E eu repito aquela expressão sobre a história, para que a gente possa ser e fazer aquilo que Deus destinou ou designou para todos nós. Para pensar um pouco mais sobre essa questão, eu convido você a ler um outro texto, então, agora, que está em Atos dos Apóstolos. Abra a sua Bíblia aí. Atos dos Apóstolos. No capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. A partir do verso de número 22. Atos 2, a partir do verso 22. Abra a sua Bíblia ou ligue o seu celular, né, e acione o dispositivo. Né? A Bíblia diz então assim, Atos capítulo 2, versos 22 em diante. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha mão direita e não serei abalado. Por isso meu coração está alegre, a minha língua exulta, meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta, e sabia que Deus lhe prometera sobre o juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e os outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe e para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Amém? Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. E os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Amém? Bonita essa declaração de Pedro. Pedro diz: para vocês, para os seus filhos, para a sua descendência, para os que estão longe e para todos aqueles que ao longo da história o Senhor chamar à sua presença. E isso tem a ver comigo, com você aqui. Olha aqui para mim.
Por que Cristo morreu? Bom, primeira perspectiva, do ponto de vista da história, Cristo morre por causa da maldade presente no coração do ser humano. E essa maldade se manifesta e se deixa perceber na história dos evangelhos, pelo menos em 3 níveis. No primeiro nível, no nível político, representado por Pilatos e Roma. A Bíblia diz que Pilatos julga Jesus por causa das autoridades religiosas que levam Jesus até Pilatos, que é o governador, o procurador, então, encarregado de julgar os assuntos políticos da região da Judéia naquele tempo. E as autoridades religiosas estão acusando Jesus de sedição, de rebelião e de ser uma ameaça e de conspirar contra o imperador romano. É uma questão política. Pilatos julga Jesus, mas não encontra em Jesus fundamentos para aquela acusação. Não encontra em Jesus culpa alguma. Tentando se livrar dessa questão, ele envia Jesus para Herodes, porque ele sabe que Herodes, uma espécie de governador vassalo, vai considerar o caso porque Jesus é da Galileia, que está sob a jurisdição de Herodes. Manda para Herodes. Herodes também não encontra nenhuma dificuldade que possa justificar aquilo em Jesus, manda de volta para Pilatos. Pilatos tenta se livrar de ter que condenar e sentenciar Jesus à morte. Então ele diz assim, olha, eu vou açoitá-lo e vou dar uma boa coça nele e depois vou liberá-lo. Mas a multidão diz, não, crucifica, crucifica. E ele então tenta uma outra estratégia, como era costume naquele período, ele vai liberar, vai anistiar um preso. Pilatos tinha, do Império Romano, a autoridade para cuidar daquela região com mão firme, a fim de apaziguar, estabelecer paz naquela região, que é uma região que fervilha a conspiração. Mas então Pilatos apresenta Barrabás e Jesus para o povo escolher. O que vocês escolhem? E aí você sabe. Eles escolheram quem mesmo? Hein? Entre Jesus e Barrabás? Barrabás. O que Pilatos faz em seguida? Lava suas mãos. Eu sou inocente do sangue deste homem. Mas é ele quem sentencia. Ele poderia ter dito, não crucificarei. Não levarei diante esse julgamento. A sua consciência lhe diz, ele não tem culpa. A sua esposa tem um sonho perturbador à noite e manda um recado quando ele está ainda no tribunal diante de Jesus, diz, não se envolva na questão desse justo, porque em sonho fui muito perturbada e incomodada por ele. Ele tinha autoridade, ele tinha razões para não sentenciar Jesus à cruz. No entanto, por covardia, por política de conveniência para si, ele sentencia Jesus à cruz. Manifestação da maldade humana em Pilatos, representante de Roma, levou Jesus à cruz. Mas o texto diz, conforme lemos aqui em Atos, na pregação de Pedro, que essa conspiração não teve Pilatos como o start do processo. Teve, na verdade, nesse caminho, nesse processo, a presença das autoridades religiosas judaicas. Então, do ponto de vista da história, ele é crucificado e morre na cruz por causa da conspiração das autoridades religiosas dos seus dias. O que lhes pesa ao coração? A Bíblia diz, inveja. Inveja. E eles distorcem as palavras de Jesus, arranjam falsas testemunhas, segundo a narrativa dos evangelhos, e eles acusam Jesus de 2 coisas. Primeiro, de blasfêmia. Segundo, de ser uma ameaça ao Império Romano. Eles precisavam da segunda acusação para poder justificar por que eles levariam até Pilatos. Porque só a primeira acusação já era suficiente para a aplicação da pena capital. Então, por causa desta conspiração e da inveja que manifesta a maldade do coração das autoridades religiosas, Jesus foi levado à cruz. Mas esse problema não começa, de fato, ali. A Bíblia diz que há uma outra
pessoa, um outro personagem, uma outra força por trás disso aí. Judas, chamado Iscariotes. Por que Cristo morreu na cruz? Morreu porque Pilatos foi covarde e, por sua conveniência política, cedeu, mesmo sabendo que Jesus era inocente. Por que Jesus morreu na cruz? Porque as autoridades religiosas foram intolerantes, incapazes de serem sensíveis ao que Deus estava fazendo, se agarraram à sua vaidade, se agarraram ao orgulho e à soberba, e por inveja de Jesus conspiraram contra ele. Mas tudo começa com um relacionamento pessoal. Foi por causa de um dos 12 apóstolos, um daqueles que Jesus chama de amigo. De fato, quando Jesus entra lá no Getsemane para orar e Judas Iscariotes chega com as autoridades para prender Jesus, a guarda religiosa do Sinédrio, ele havia combinado um sinal. Um beijo. A Bíblia diz que ele chega e beija a face de Jesus, é o sinal para identificar quem é o galileu no meio dos outros galileus, dos 12 que estão ali, dos 11 no caso, não é mais Jesus. E aí Jesus diz, aqui vieste, amigo. Aqui vieste, amigo. Jesus morre na cruz porque Judas, tomado de ganância, vende Jesus por 30 moedas de prata. Por que Jesus Cristo morreu na cruz? Morreu por causa da maldade presente no coração do homem nos seus dias. Morreu por causa da ganância de um homem. Morreu por causa da inveja de alguns homens, da soberba e intolerância de alguns homens. Morreu por causa da covardia, da política, da conveniência de uma autoridade romana. Por isso ele foi para a cruz. Mas se você está atento à leitura do texto, eu chamo sua atenção mais uma vez para Atos capítulo 2. Embora isso seja verdade, e de fato é assim, o texto nos dá uma outra perspectiva, que não é apenas uma perspectiva histórica, é uma perspectiva teológica e espiritual. Pedro diz, israelitas, ouçam estas palavras, verso 22, de onde nós iniciamos a leitura. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. E ele diz, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de quem? De Deus. Bom, do ponto de vista histórico, ele morreu. Por quê? Por causa da maldade do coração humano. Por causa da traição de Judas, ganancioso. Por causa da inveja e da soberba das autoridades religiosas e da intolerância. E por causa da covardia de Pilatos. E da sua cumplicidade com aquela conspiração. Mas a Bíblia diz que do ponto de vista, preste atenção, teológico e espiritual, a morte de Jesus estava planejada desde a eternidade. Em Apocalipse, diz que Jesus, como o cordeiro típico de sacrifício do ritual judaico para expiação dos pecados, era uma representação de Jesus. E diz que ele foi morto antes da fundação do mundo. Por que Jesus morreu? Não apenas por causa da maldade do coração daqueles homens, mas a Bíblia ensina por causa de mais 2 motivos do ponto de vista espiritual e teológico. Por causa da maldade do meu e do seu coração e por causa do amor de Deus por mim e por você. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 3, verso 23, que todos nós pecamos. A Bíblia diz que Deus olhou do céu e não viu nenhum homem, nenhuma mulher, justa sequer. Deus olha do céu e vê homens e mulheres, cada qual seguindo o seu próprio caminho. Gente dizendo para si e para os outros o tempo todo, na minha vida ninguém manda, no meu nariz mando eu, não tenho satisfações para dar para ninguém, a minha sorte eu faço, o meu destino eu traço.
Homens e mulheres que, de alguma forma, na prática da sua história de vida, mesmo com alguma confissão religiosa se fazendo acompanhar, viviam segundo os seus próprios corações. E a Bíblia diz que quando o homem vive segundo os seus próprios corações, seu próprio coração, ele erra o alvo. E errar o alvo é mais um significado da palavra pecado. Olha aqui, a gente pega essa palavra pecado e pensa em coisas de cunho moral. Mas a Bíblia diz que essa palavra descreve o homem errando o alvo de Deus para a vida dele. Cristo morreu na cruz por causa dos meus pecados. Cristo morreu na cruz por causa dos seus pecados. Ele morreu por causa da minha ganância, da sua ganância. Ele morreu por causa da minha inveja também, da sua inveja. Ele morreu porque o meu coração muitas vezes é orgulhoso e intolerante. Ele morreu porque o seu coração muitas vezes é orgulhoso e intolerante. Ele morreu porque às vezes eu sou tentado e cedo a conivência política do momento. Porque se a farinha é pouco, eu penso logo que o meu pirão vem primeiro. Ele morreu porque isso também se faz presente em algum contorno diferente na vida de qualquer um de nós. A Bíblia diz que nós temos pecado diante de Deus. Só que às vezes nós nos comparamos com os horrores do comportamento de alguns desses homens e olhamos para eles como se nossa condição espiritual estivesse distante. Mas a semente do mal que aflorou e se manifestou na história desses homens, deste nível, também está presente no meu e no seu coração. A Bíblia diz que não há um justo sequer. A Bíblia diz que por mais que eu me esforce, que você se esforce, nós somos amaldiçoados pela condição do pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Agora, olha aqui, deixa eu tentar explicar isso para você de um modo mais claro. Preste bastante atenção, eu quero resumir a Bíblia para você rapidamente agora. A Bíblia diz no livro de Gênesis que Deus criou o homem, o ser humano, homem e mulher, a sua imagem e semelhança. E por ser criada a imagem e semelhança de Deus, Deus nos deu o direito de escolher livremente que tipo de ser humano nós queríamos ser. E Ele nos fez o convite a confiar e a depender dEle. E deu a designação para o homem e para a mulher de todas as árvores do jardim poderás comer, mas de uma que está ali, conhecimento do bem e do mal dela, não comerás. Aí vem a serpente e engana o homem. E diz que o homem pode comer sim. De que Deus, na verdade, disse isso porque ele tem receio de que o homem, o ser humano, tenha autonomia em relação a ele. Gente, o homem já tinha autonomia em relação a Deus, né? Mas diz mais, diz que se o homem prova da árvore da ciência do bem e do mal, ele se torna como Deus. Como Deus. Só que Deus havia dito que se o homem comesse da árvore da ciência do bem e do mal, certamente ele o quê? Morreria. E foi assim que a morte entrou no mundo. Por causa do pecado de Adão e Eva. E a Bíblia diz então que a terra se torna maldita. Os homens não se entendem mais. A natureza está em completo desequilíbrio. O homem estranha a si mesmo, carrega culpa, vergonha, medo, se torna uma ameaça para o outro. A ordem do mundo original criado por Deus agora sai do seu ponto de equilíbrio e a morte passa a fazer parte da vida humana. Mas Deus olha para esse ser humano e diz, eu amo demais para deixá-lo perecer. Eu amo demais para dar as costas para esse mundo e deixá-lo à mercê de sua própria sorte. Eu amo demais. É o sentimento que eu já vi muitas vezes ao longo da minha vida, de pais, homens e mulheres, que vão nas ruas pela madrugada buscar filhos metidos em drogas, metidos na marginalidade, envolvidos com crime, alguns deles, na dependência do álcool ou de toda outra sorte de vício. É verdade, eu conheço alguns pais e mães, às vezes até mais pais do que mãe, que abandonam seus filhos nessa condição, dizem, eu não quero saber deles. Que os negam. Mas este não é o padrão.
Você conhece gente assim? Conheço gente assim. Muitas histórias de homens e mulheres que reconhecem que seus filhos são uma ameaça para si próprios, são uma ameaça para sua casa, para os seus pais, para a sua família, são uma ameaça para a sociedade, que até admitem que eles sejam confinados em algum lugar, talvez até presos, mas que ainda assim saem pelas ruas, chorando em busca deles e esperando que alguma coisa aconteça para que a sorte da condição de vida deles mude. Conheço tantas histórias assim. O Léo e a Damaris, da nossa família, já estiveram aqui falando do Centro de Recuperação de Dependência Química. Eles têm uma coleção de histórias muito maiores, né? Muito maior, uma coleção muito maior que a minha. É uma representação humana. Olha aqui para mim, é uma representação humana do que Deus sente por nós. Deus olha para mim, olha para você, olha para o ser humano e diz, eu amo demais. Mas Deus é justo e santo, e Deus diz, ele e ela é digno da morte. Ele está debaixo da maldição do pecado. E aí, o que Deus então faz? Porque Deus não pode negar a justiça e a verdade, não pode comprometer o seu caráter reto. Então Deus proporciona um substituto, porque alguém tem que morrer. E aí, este símbolo de morte substitutiva é introduzido na cultura de Israel pela religião judaica no sacrifício do cordeiro e começa com a Páscoa. Mas há quem diga, olha aqui, que desde o primeiro casal isso aconteceu. Quando Adão e Eva pecam, eles se escondem de Deus e sentem nus e usam folhas de figueira. A Bíblia diz que Deus vem e os veste, né? Troca aquela roupa de folha de figueira, de mato, né? E faz uma roupa diferente para eles. Você lembra do texto? Roupa de quê? Roupa de pele, de animal. Alguém disse que Jesus foi Deus quem fez o primeiro sacrifício. Embora a Bíblia não entre nesse detalhe, mas algum animal foi sacrificado para que o homem e a mulher pudessem vestir uma roupa de pele de animais, ou de um animal. O fato é que, biblicamente, o sacrifício do cordeiro, que começa com a Páscoa e depois vai se tornar presente, ele se introduz na história com essa afirmação: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sangue é vida. Sangue é vida. E aí, queridos, Deus olha e encontra na história o momento certo para que Jesus Cristo, seu Filho, pudesse levar sobre si o pecado de todos nós e a maldade de todo o mundo. E ao morrer na cruz, ele morre no meu lugar e no seu lugar. Mas ao morrer na cruz, ele não só recebe sobre si o juízo justo de Deus, porque o salário do pecado é a morte, mas ele também nos resguarda, né? E nos oferece, nos resguarda desse juízo e nos oferece, pela graça, a certeza do amor de Deus por nós. Então, resumindo, ao morrer na cruz, Cristo morre no meu e no seu lugar, por causa dos nossos pecados. E ao morrer na cruz, ele nos substitui na sentença da maldição do pecado. E ao fazer isso, ele garante o amor de Deus por nós e a possibilidade da nossa salvação. Por isso, Romanos 3,16 se torna um texto que é o coração da Bíblia. Vamos ler juntos, olha, vamos repetir juntos se você conhece. Se você não conhece, abra sua Bíblia. João 3,16, o que diz aí? Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Isso é o Evangelho. Isso é a razão por que Cristo morreu na cruz. Ele morreu por causa da maldade do coração humano, mas não apenas do ponto de vista da história, ele morreu por causa do pecado de todos nós. Ele morreu para que sobre Jesus caísse a sentença que deveria cair sobre a minha vida e sobre a sua vida. Olha aqui, olha aqui. Nós gostamos de pensar a nosso respeito, na maioria das vezes, talvez com poucas exceções,
de que nós não somos tão perversos assim. Eu acredito até que na maioria das vezes nós gostamos, inclusive, de pensar que nós fazemos algumas coisas boas para Deus e que agora que a gente faz algumas coisas para Deus, Deus deveria também, em contrapartida, fazer algumas coisas boas para a nossa vida. Querido, querida, a Bíblia diz que a semente da maldade e do pecado está presente em todos nós. Que eu e você, nós não somos inocentes. A gente pode até fazer carinha de anjo, de inocente. Mas a Bíblia diz que se não for pela graça e pelo Espírito de Deus trabalhar na minha vida, se eu ficar entregue a mim mesmo, muita maldade minha vai florescer fora do meu controle. Mas isso não significa o fim, porque a Bíblia diz que Deus amou a gente. É um amor constrangedor. Você consegue entender que todo o nosso pecado que separa a gente de Deus foi vencido na cruz por Jesus? Ok. A pergunta que no texto que nós lemos em Atos eles fizeram foi essa. E agora, o que nós faremos? Então eu quero concluir falando um pouquinho sobre isso. Tá bom, pastor. Tá bom, querido. Tá bom, entendi. Entendi que a maldade, do ponto de vista histórico, a maldade dos homens, a inveja, a intolerância, a ganância, a soberba, a covardia do governo romano, na pessoa de Pilatos, levou Jesus à cruz. Mas entendi também que Cristo morreu por causa dos meus pecados. Sua morte foi substitutiva. Por causa da maldição do pecado, eu fui sentenciado à morte, mas no meu lugar e no seu lugar, Cristo entrou lá e recebeu a nossa sentença. E por que ele fez isso? Então a resposta da Bíblia é porque Deus nos amou. E Deus nos amou com um profundo amor. E Ele acredita que nós podemos ser homens e mulheres diferentes. Homens e mulheres que Ele projetou para que nós fôssemos, conforme a sua imagem e a sua semelhança. Homens e mulheres que a semelhança de Deus em Cristo vão desfrutar daquilo que a Bíblia chama de vida eterna e vida plena, por meio de Jesus, por meio da graça de Deus. Mas o que a gente faz diante desse fato? Pedro diz para eles, em primeiro lugar, arrependam-se. Em segundo lugar, sejam batizados. Uma afirmação de que crê e se confia em Jesus como Filho de Deus, Senhor e Salvador da sua vida. E ele diz, e a promessa diz respeito a você, diz respeito aos seus filhos, diz respeito a toda a sua descendência, a todos quantos Deus chamar. É uma porta que se abre da graça de Deus, de uma nova vida possível. Algumas coisas simples, então, para concluir. Diante da mensagem da cruz, eu acho que nós deveríamos ter constrangimento. Deveríamos ter vergonha, em alguma medida. E se nos falta vergonha e constrangimento, é porque talvez a gente ainda esteja se comparando com o padrão errado. Porque talvez no meu coração eu ainda acho que tem gente que é pior do que eu. Porque talvez em algum momento na minha cabeça passe que tem gente que merece o inferno, mas eu não. Mas a Bíblia diz que a sentença do pecado caiu sobre mim também. E que eu preciso da graça e do poder de Deus que transforme a minha vida. Então, em um primeiro momento, eu acho que pensar sobre a mensagem da cruz deveria trazer constrangimento, uma certa vergonha para todos nós. Nós deveríamos nos olhar uns aos outros e não nos condenarmos tão precipitadamente. Deveríamos olhar uns para os outros e olharmos com mais compaixão e mais graça. Porque esse foi o olhar de Deus para mim e para você. Está claro isso, amém? Mas em segundo lugar, eu diria que nós deveríamos olhar para essa mensagem e para aquilo que está descrito na palavra de Deus com alegria e com entusiasmo e com uma vontade imensa de viver a vida para o louvor e para a glória de Deus, com imensa gratidão no meu coração, no seu coração. Sabe por quê? Porque eu não preciso e você não precisa de nenhuma obra humana mais para desfrutar da vida eterna. Preste atenção nisso. Eu não preciso fazer nenhuma oferenda para ninguém.
eu não preciso contribuir, eu não preciso fazer voto algum, eu não preciso de uma forma lançar de algum flagelo pessoal, me autoflagelar. A Bíblia diz que Jesus Cristo abriu a porta de entrada para o céu, para mim, para você e para qualquer um que crê. E não fez porque eu mereça, não fez porque mereçamos, mas o fez por graça e por amor a mim e a você. E quando a Bíblia diz isso, está dizendo que Deus tirou sobre o ombro do ser humano toda a obrigação dos ritos religiosos, quaisquer que sejam. Porque a única razão para desfrutarmos da vida eterna é o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Amém? Mas tem gente que ainda acha que precisa fazer alguma coisa. Tem gente que acha que tem que pagar algum voto. Não sei, mas me parece que muitas vezes, mesmo diante da mensagem da cruz, a gente se comporta como as autoridades religiosas dos dias de Jesus. A gente acha que para as coisas funcionarem na nossa vida, nós temos que fazer alguma coisa. Quer prosperar? Dê o dízimo. Quer ter todo mundo saúde dentro da sua casa? Leia a Bíblia não sei quantas vezes. Quer arranjar um emprego? Venha aos cultos domingo, pelo menos 7 domingos seguidos. Porque se for 6 domingos, não vai dar certo. Se for 6 domingos e 6 e meio, você sair no meio do culto, também quebra a corrente, né? Aí não funciona. Você já viu isso por aí? Abra sua Bíblia, esse é o último texto que eu quero ler com você. E eu termino com ele. E eu convido os músicos para subirem aqui. Eu quero terminar encorajando você com uma palavra de esperança, de ânimo, que possa ser um estímulo de louvor alegre no seu coração ao longo dessa semana, apesar de reconhecer que a cruz traz um certo constrangimento, o horror da cruz, uma morte terrível, a morte da cruz. A pior morte, a morte mais maldita dos dias do Império Romano. Mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, abra sua Bíblia aí, Romanos capítulo 8. Amém? Achou? Romanos capítulo 8, a Bíblia diz assim, Romanos capítulo 8, a partir do primeiro verso. Portanto, agora já não há condenação para os que estão... Não ouvi, hein? Quem? Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do... E do quê? Da morte. Porque aquilo que a lei da prática religiosa, a lei da religiosidade, aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, isto é, a gente não consegue cumprir, Deus o fez enviando o seu próprio Filho. À semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então preste atenção, nesse primeiro verso, Paulo está dizendo... Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele diz que Cristo Jesus tornou-se carne, ou seja, Deus assume através de Jesus, o Filho de Deus, a condição humana. Claro, assim como o pecado entrou por um homem, o pecado vai sair por um outro homem. Jesus Cristo, Filho de Deus. E ele diz, Jesus cumpre perfeitamente toda a justiça. Então, olha aqui, significa dizer que Jesus Cristo não tinha o quê? Olha, Jesus Cristo não tinha pecado. A Bíblia afirma isso de muitas vezes, muitas formas, mas aqui está claro na fala de Paulo. Ele não tinha pecado. Não tinha pecado algum. Pilatos disse, eu não vejo culpa nesse homem.
Ele é o Cordeiro sem mácula e sem defeito. Mas a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Se Cristo não pecou, por que ele morreu? Porque ele levou sobre si o meu e o seu pecado. Entende? É isso que a Bíblia está ensinando. Por isso, quando ele diz assim na cruz, Deus meu, por que me abandonaste? A gente diz, Deus o Pai abandonou o Filho? Não. Mas o que a gente entende é que essa declaração, do ponto de vista espiritual, foi o ápice do sofrimento de Jesus. Porque além do sofrimento na carne, no corpo ferido, nas mãos transpassadas na cruz, ele leva sobre si numa dimensão espiritual que a gente nem consegue saber bem como dimensionar isso. O pecado de todos nós. Toda corrupção humana, toda violência humana, toda injustiça humana, todo crime hediondo humano, todas as mentirinhas que nós pregamos humanas, toda inveja, toda ira, toda vingança, toda ganância, toda maldade, toda soberba de toda a humanidade cai sobre Jesus na cruz. E é o que ele sente? Ele sente o que nós sentimos. Ele sente que ele está separado do Pai. Quantos de vocês, de vez em quando, nos esbarram numa crise assim? Por que isso me aconteceu? Meu Deus, eu orei, por que isso me aconteceu? Você não sabe por que aconteceu. Quantos de nós já oramos algumas vezes? A gente orou e terminou de orar e a sensação foi de que eu falei comigo mesmo. Será que Deus ouviu minha oração? Quantos de nós, em algum momento de sofrimento, se percebeu com esse pensamento, será que eu estou crendo certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu não estou? É algum pecado? Eu estou sofrendo? Ou até pior, será que a Bíblia é verdade? Será que Jesus é verdade? Será que tem tantas crenças religiosas por aí? Tem islamismo, tem budismo, tem cristianismo de versões estranhas da Bíblia, tem espiritismo, tem tantos ismos por aí. Será que eu escolhi a fé certa? Será que eu estou pondo a minha confiança na pessoa certa, Jesus? E a gente vive uma crise por causa de uma dor, de um sofrimento, a gente não entende. Por que a gente não entende? Porque nós estamos separados de Deus pelos nossos pecados. E ainda sofremos com isso. Então, naquele momento da cruz do Calvário, ele sentiu exatamente o que você sente. Ele sentiu-se desligado do Pai, como nenhum outro momento ele havia sentido em toda a eternidade. O Pai e o Filho, em toda a eternidade, em plena e perfeita comunhão. Mas agora o Filho, por algum instante, por algum momento, sente todo o peso do pecado sobre si. E esse pecado o separa de Deus o Pai, ao ponto dele perceber, meu Pai me abandonou. Mas depois ele recobra o sentido da sua morte. E ele então diz, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e está consumado. O que está consumado? A obra da salvação na minha, na sua vida como possibilidades. Mas então, Romanos 8, Paulo compreendendo isso, e agora eu termino com essa leitura. Ele diz assim, verso de número 31, abra sua Bíblia aí, se você fechou, Romanos 8, verso 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Você pode ler junto comigo, você que achou? Se Deus... nós vamos ler isso de novo. Se Deus... Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as... E de graça. Diz isso aí na sua Bíblia? Como não nos dará juntamente com Ele, e de graça, todas as coisas.
Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias e somos considerados também como ovelhas destinadas ao matadouro. Verso 37, leia junto comigo. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Que declaração tremenda. Sabe o que esse texto está dizendo? É que Deus vai abençoar a mim e a você com as coisas que nós precisamos, independente das suas boas obras. Mas pastor, por que eu vou contribuir? A contribuição financeira é uma expressão de gratidão, louvor a Deus. Pastor, por que eu venho a domingo à igreja? A sua vinda à igreja é para alinhar o teu coração com essa verdade do Evangelho, e é uma maneira de você expressar o seu louvor e a sua gratidão a Deus. Não é mais meio, não é meio para prosperidade, não é meio para a vida dar certo. Pastor, por que eu oro? Deve ser o meio para Deus fazer as coisas melhorar na minha vida. Por que eu vou dizer a verdade? Deve ser o meio para Deus não me punir com algum castigo. Não, você entendeu? Então tudo errado. Porque o meio para Deus abençoar é Jesus Cristo. O meio que Deus escolheu foi a cruz do Calvário. Por isso Paulo escreve aos Coríntios, e eles estão confusos, e tem gente lá que diz, eu posso tudo, eu posso qualquer coisa. E Paulo diz, poder você pode. A questão é se você deve, se isso reflete gratidão a Deus, se isso reflete louvor a Deus, se isso reflete consciência do que Deus fez por você e por mim, na cruz do Calvário. A questão é se é justo que diante do amor de Deus, você despreze o que Ele fez por você na cruz do Calvário, vivendo uma vida desatenta, desalinhada, fora da vontade dEle para a tua vida. Você acha que é justo? A história que eu ouvi essa semana, de um pai e uma mãe, que passam madrugada em busca do filho, perdido na marginalidade, nas drogas, e o traz para casa, dá nele banho, dá ele roupa e cama quente. No dia seguinte ele acorda e tem um café esperando por ele. Me diz, olha aqui para mim, me diz, o que você acha que esse filho deveria fazer por esse pai e por essa mãe? Você sabe a resposta. Você sabe que você e eu ficaríamos horrorizados em ouvir falar de que ele acordou naquele dia, virou a mesa, cuspiu para o pai e para a mãe, disse, na minha vida mando eu. Me larga, me deixa. De que ele voltasse para as drogas. Nós diríamos, que menino no mínimo ingrato. É o pensamento mais educado que me passa pela cabeça. O que passa disso, eu não tenho nem coragem de dizer o que eu penso. Mas no dia seguinte, na noite seguinte, o que esse pai e essa mãe faz? Vão atrás dele de novo. Essa é uma imagem perfeita do que Deus tem feito por mim e por você. E o meu convite para você é que você se entregue ao amor de Deus por você. Você possa cultivar no coração a certeza de que Ele vai cuidar de você, de que você pode confiar nele, de que você pode orar por Ele, e de que se as coisas não estão dando certo, há um tempo de Deus. E que o teu gesto deve ser um gesto de louvor e gratidão de como quem já venceu, porque em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Quando você pensa sobre isso, nós vamos cantar uma canção de louvor e devoção a Deus. E eu quero terminar então com uma oração aqui nesse momento. Vamos louvar o Senhor, enquanto a gente pensa e de alguma forma internaliza um pouquinho dessas coisas todas. Que o Espírito de Deus fale ao teu coração, que eu e você possamos ter um coração aberto para ouvir o que Deus está falando. Convido você para ficar de pé.
E nós vamos orar mais uma vez, colocando diante do Senhor o que nós compartilhamos aqui. E o tom veemente da minha fala, em algum momento, é um esforço humano de traduzir a verdade que mudou a minha vida. Eu e você somos livres de toda a culpa e de todo o pecado. Ninguém tem maior amor do que este. E agora toda a vida cristã, tudo que você faz, tudo que eu faço, só faz sentido se for como uma demonstração de gratidão, de louvor, de quem entendeu de que não precisa fazer coisa alguma, a não ser, pela fé, arrepender-se, que é reconhecer o seu pecado, que Pedro diz, e crer e confiar. Há momentos em que eu acho isso tão simples, e houve momentos na minha vida em que eu achei que essa mensagem era simples demais. De que, sei lá, alguma coisa eu tinha que fazer. E em momentos como esse, me levaram a uma vida de obrigações, de culpa, de juízo, até de vaidade, de comparação. Porque aí eu precisava escolher alguém para me comparar que fosse menos do que eu, no meu julgamento. Mas já faz tempo que eu compreendi que tudo que eu tenho, e tudo que eu sou, e tudo que eu posso vir a ser, e tudo que você tem, tudo que você é, e tudo que você pode vir a ser, já foi comprado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Seu dinheiro de contribuição não compra coisa nenhuma para o Senhor Jesus a respeito da salvação. Pode ajudar a obra e a missão da igreja, e você deve contribuir. O seu trabalho, tocar, pregar, ensinar, não compra nada do ponto de vista da boa vontade de Deus, porque a boa vontade de Deus já está sendo derramada sobre a tua vida por causa do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Essas coisas que se faz, só faz sentido se nós as fizermos como expressão de gratidão, gente, hein? De louvor a Deus, de gente que quer se doar, porque já ganhou e já encontrou a maior riqueza que é possível. Jesus é o nosso maior bem, é o nosso maior bem, e Ele está preparando um lugar para a gente. Ele vai vir a segunda vez para te buscar, e a gente precisa contar isso para as pessoas, contar que uma outra humanidade é possível, que uma outra vida é possível, e de que ninguém tem obrigações a não ser pela fé crer e confiar em Jesus, e que agora as obrigações que nós assumimos com a verdade, com a justiça, com a bondade, com o serviço, com a doação, elas expressam gratidão, louvor e adoração. Porque aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará com ele todas as coisas que nós precisamos? É por isso que eu e você podemos orar. Por que nós podemos orar? Por causa do nome de Jesus. Feche os olhos, eu quero orar com você. Não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei quantos que estão aqui nessa noite já declararam realmente a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas eu convido você a fazer isso. Eu convido você a declarar isso nessa noite. Ore com suas próprias palavras, de modo mais íntimo, no seu coração, em seu pensamento. E se você nunca orou dessa forma, eu convido você a orar agora e dizer: Jesus, entra na minha vida. Jesus, entra no meu coração. Eu confesso as minhas falhas, os meus erros, as minhas decisões erradas, o meu pecado. Eu confesso. E eu recebo o teu amor. Eu recebo a certeza da salvação por meio de Jesus Cristo, teu Filho. Quero orar então com você e por você. Pai, estamos terminando esse ato de devoção, de culto ao Senhor. E mais uma vez, esse tempo aqui nosso de adoração se voltou para a Tua Palavra na busca de uma compreensão mais clara da razão por que Cristo morreu. E o que eu peço é que Teu Espírito Santo possa iluminar os nossos sentidos espirituais, de cada um de nós aqui nessa noite,
para que possamos sair daqui com essa compreensão a mais clara possível, de que Cristo morreu em nosso lugar, para termos perdão dos nossos pecados e erros, para que a maldição do pecado e da morte não caia mais sobre a nossa vida, porque ainda que a gente venha passar pela morte física, já não estamos mais mortos espiritualmente, porque ainda que o pecado tenha em algum momento nos separado da vida que é em Deus, a tua palavra nos ensina que agora, por meio de Jesus Cristo, esta vida de Deus começa a ressurgir e a renascer em nossa vida, em nosso espírito, em nossa alma, em nosso interior, por meio de Jesus Cristo e pela presença do teu Santo Espírito. Então, ó Deus, eu quero orar e interceder por cada um que está aqui nessa noite. Abre os nossos sentidos espirituais, ó Deus, para a gente compreender, ó Deus, o teu amor revelado na cruz do Calvário, para que o nosso coração, ainda que em algum momento constrangido pelos nossos pecados que nós reconhecemos, se alegre e se enche de confiança, e se encha de coragem, e se enche de boa vontade, e se enche, ó Deus, de certeza de que o Senhor vai suprir as nossas necessidades. O Senhor vai cuidar e vai guiar a gente. E ao orarmos, ó Deus, nós rogamos que o Teu Espírito possa alinhar o nosso coração ao Teu coração, Pai. Ó Deus, que a comunhão, que a adoração, que o ofertar, que o contribuir, que o celebrar o culto, seja para nós um prazer, uma alegria, uma demonstração de louvor e gratidão. Que nessa semana especial, nós possamos voltar a refletir, não apenas do ponto de vista da cabeça, mas do coração, da alma, sobre a profundidade do Teu amor. E assim como o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, a gente possa se apropriar da verdade de que sobre essa vida nós somos mais do que vencedores. De que o Senhor há de nos sustentar em todo o tempo da nossa caminhada. De que o Senhor há de nos dar a sabedoria para encontrar a solução que nós precisamos para as nossas dificuldades. De que o Senhor vai sustentar os nossos caminhos de acordo com a Tua vontade, se nos voltarmos para o Senhor. Se permitirmos ao Senhor que a Tua voz nos conduza, segundo a Tua vontade. Ó Senhor Jesus, abençoa cada um que está aqui nessa noite. E aqueles que de algum modo especial estão tomando a decisão de fazer de Jesus o seu Senhor e Salvador. Que a fé lhe seja confirmada para a salvação. Eu peço isso para o Teu louvor e glória. Despede-nos em paz. Dê-nos uma semana, Deus, próspera, abençoada, de realizações. Em nome de Jesus e para a glória dEle. Amém. Meu querido, minha querida, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Uma boa semana para você, um bom feriado. Vá em paz.